igreja pode enfrentar a apatia e o materialismo, satisfazendo o apetite das pessoas por entretenimento? Evidentemente, muitas pessoas das igrejas pensam assim, enquanto uma igreja após outra salta para o vagão dos cultos de entretenimento. Uma tendência inquietante está levando muitas igrejas tradicionais, ortodoxas, a se afastarem das prioridades bíblicas. O que eles querem? Os templos das igrejas estão sendo construídos no estilo de teatros. Ao invés de no púlpito, a ênfase se concentra no palco. Alguns templos possuem grandes plataformas que giram ou sobem e descem, com luzes coloridas e poderosas mesas de som. Os pastores espirituais estão dando lugar aos especialistas em comunicação, aos consultores de programação, aos diretores de palco, aos peritos em efeitos especiais e aos coreógrafos. O objetivo é dar ao auditório aquilo que eles desejam. Moldar o culto da igreja aos desejos dos frequentadores atrai muitas pessoas. Como resultado disso, os pastores se tornam mais parecidos com políticos do que com verdadeiros pastores, mais preocupados em atrair as pessoas do que em guiar e edificar o rebanho que Deus lhes confiou. A congregação recebe o entretenimento profissional, em que a dramatização, os ritmos populares e talvez um sermão de sugestões sutis e de aceitação imediata constituam o culto de adoração, mas a ênfase concentra-se no entretenimento e não na adoração. A ideia fundamental. O que fundamenta esta tendência é a ideia de que a igreja tem de vender o evangelho aos incrédulos. A igreja compete por consumidores no mesmo nível dos grandes produtos. Mais e mais igrejas estão dependendo de técnicas de vendas para se oferecerem ao mundo. Essa filosofia resulta de péssima teologia. Presume que, se você colocar o evangelho na embalagem correta, as pessoas serão salvas. Essa maneira de lidar com o evangelho se fundamenta na chamada teologia neopentecostal. Vê a conversão como nada mais do que um ato da vontade humana. Seu objetivo é uma decisão instantânea, ao invés de uma mudança radical do coração. Além disso, toda essa corrupção do evangelho presume que os cultos da igreja têm o objetivo primário de recrutar os incrédulos. Algumas igrejas abandonaram a adoração no sentido bíblico. Outras relegaram a pregação convencional aos cultos de grupos pequenos em uma noite da semana. Mas isso se afasta do principal ensino de Hebreus 10, 24 a 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. E qual é o verdadeiro padrão? Atos 2,42 nos mostra esse padrão que a igreja primitiva seguia quando os crentes se reuniam e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Devemos observar que as prioridades da igreja eram adorar a Deus e edificar os irmãos. A igreja se reunia para adoração e edificação e se espalhava para evangelizar o mundo. Nosso Senhor comissionou seus discípulos a evangelizar utilizando as seguintes palavras: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isso está conforme Mateus 28, 19. Ele deixou claro que sua igreja não tem de ficar esperando ou convidando o mundo para vir às suas reuniões, e sim que ela tem de ir ao mundo. Essa é uma responsabilidade de todo crente. Receio que uma abordagem cuja ênfase se concentra em uma apresentação agradável do Evangelho no templo da igreja absolve muitos crentes de sua obrigação pessoal de ser luz no mundo, conforme Mateus 5,16. A sociedade está repleta de pessoas que querem o que querem quando o querem. Elas vivem em seu próprio estilo de vida, recreação e entretenimento. Quando as igrejas apelam a esses desejos egoístas, elas simplesmente põem lenha nesse fogo e ocultam a verdadeira piedade. Algumas dessas igrejas estão crescendo em expoentes elevados, enquanto outras que não utilizam o entretenimento estão lutando. Muitos líderes de igrejas desejam crescimento numérico em suas igrejas, por isso estão abraçando essa filosofia, entretenimento em primeiro lugar. Considere o que esta filosofia causa à própria mensagem do Evangelho. Alguns afirmam que, se os princípios bíblicos são apresentados, não devemos nos preocupar com os meios pelos quais eles são apresentados. Isto é ilógico. Por que não realizarmos um verdadeiro show de entretenimento? Um atirador de facas tatuado fazendo malabarismo com serras de aço se apresentaria enquanto alguém gritaria versículos bíblicos.
e isso atrairia uma multidão. Você concorda? Mas é um cenário bizarro, é um cenário que ilustra como os meios podem baratear e corromper a mensagem. Infelizmente, esse cenário não é diferente do que algumas igrejas estão fazendo. Roqueiros punk, ventrílocos, palhaços e artistas famosos têm ocupado o lugar do pregador e estão degradando o evangelho. Creio que podemos ser inovadores e criativos na maneira como apresentamos o evangelho, mas temos de ser cuidadosos em harmonizar nossos métodos com a profunda verdade espiritual que procuramos transmitir. É muito fácil vulgarizarmos a mensagem sagrada. Não se apresse em abraçar as tendências das superigrejas de alta tecnologia e não zombe da adoração e da pregação convencionais e antigas. Não precisamos de abordagens astuciosas para que tenhamos pessoas salvas, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Precisamos tão somente retornar à pregação da verdade e plantar a semente. Se formos fiéis nisso, o solo que Deus preparou frutificará.